Bom dia, meus amados irmãos, que a graça e a paz do nosso Deus e Pai, através de Jesus Cristo, seu Filho, nosso Senhor, possa superabundar em nossas vidas, nos proporcionando crescer cada vez mais nesse conhecimento gracioso, que justifica, que salva. Todos nós buscamos por isso, não é mesmo? Meus amados, hoje, terça-feira, vamos dar continuidade aqui à lição do nosso livro aqui de Coríntios, de 1 Coríntios. Estamos estudando essa semana a lição número 6, cujo título é Glorificai a Deus. Glorificar não apenas com a boca, mas com a vida, com o testemunho. Paulo tem abordado muito isso. Portanto, hoje, na terça-feira, vamos avançar para mais duas perguntas da nossa lição, as perguntas 5 e 6, mas antes disso, vamos recapitular aqui rapidamente o que a gente viu ontem na segunda-feira. Paulo diz assim que todas as coisas lhe eram lícitas, mas nem todas as coisas convinha que ele fizesse aquilo, que praticasse aquilo, Ele repete dizendo que todas as coisas lhe eram lícitas, mas ele não se deixaria dominar por nenhuma dessas coisas, que a palavra lícita ali a gente substitui pela palavra permitida, ou seja, ele era tão livre, que nada impedia Paulo dele ser um glútono, um adúltero, um ladrão, mas aquilo que era permitido não convinha ele ser um adúltero, não convinha ele ser um ladrão, não convinha ele ser um glútono. Então, Paulo diz assim, aquilo que eu tenho a liberdade de fazer, eu não sou obrigado a fazer, porque eu tenho a liberdade de fazer. É o que ele nos ensinou ontem. E na segunda pergunta de ontem, Paulo faz uma comparação muito interessante, quando ele diz, olha, presta atenção, os alimentos não foi feito para o intestino, e o intestino, qual é o propósito, a função do intestino? Não é digerir os alimentos, fazendo com que o corpo assimile ali os nutrientes e seja saudável, tenha vida, etc. Pois bem, os alimentos foram feitos para o intestino, assim como o intestino foram feitos para o alimento. Aí ele faz a seguinte comparação, O nosso corpo de carne e osso, juntamente com a mente que comanda, o cérebro que comanda este corpo, ele foi criado por Deus para um propósito, os propósitos santos de Deus. O corpo, ele não foi feito por Deus para estar envolvido em prostituição, em coisas erradas. O corpo não foi feito para estar usando droga, o corpo não foi feito para estar tomando veneno, o corpo não foi feito para estar sendo mutilado, o corpo não foi feito para estar dando pancada no outro, não foi feito para isso. Foi feito com propósito, é isso que Paulo está dizendo. Tem um propósito. Se aquele rapaz que estava deitando com a mulher do pai dele, que é sempre o foco aqui, o foco principal, a gente não pode esquecer essa informação principiológica, senão a gente vai perder de vista aqui as orientações. Além desse pecado, Paulo cita outros pecados, Mas esse é o que ele dá nome. Tem alguém aí que está fazendo isso, tem alguém aí que pode estar levando o irmão a juízo, tem alguém aí que pode estar agindo como roubadores, roubando alguma coisa do seu irmão, E o corpo não foi feito para isso. Então, Paulo, nós aprendemos esse precioso ensinamento ontem, e hoje, na quinta pergunta, é quem ressuscitou a Jesus e quem ressuscitará os servos fiéis e como isso se sucederá. 1 Coríntios 6,14 diz, ora, Deus que também ressuscitou o Senhor aqui é Jesus, Deus, o Pai, ressuscitou o Senhor Jesus, nos ressuscitará a nós pelo seu poder. Ou seja, da mesma forma como Deus ressuscitou a Jesus, também ressuscitará a nós. O que é que isso tem a ver com o que Paulo disse no versículo anterior, que o nosso corpo não foi feito para prostituição, assim como o alimento não foi feito para ser digerido no coração, nem para jogar no lixo.
O alimento ele é colocado no estômago. O estômago foi feito para receber alimento e digeri-los. O corpo do homem foi feito para dar glória a Deus, para viver para Deus, não é para viver para fazer o mal. Né? Aí ele pergunta, esse corpo, né, que hoje está fazendo bem, glorificando a Deus, amém. Ele vai ser ressuscitado. Mesmo que seja um corpo mortal, um corpo perecível, né? Mas e o corpo que está sendo usado para prostituição? É exatamente o que esse verso está dizendo. Ó. O Deus que ressuscitou o corpo de Cristo, que foi um corpo que não foi usado para prostituição, que não foi usado para maldade, mas para a santidade, para a justiça, para a bondade, para a verdade, esse Deus ressuscitou. Então, o nosso corpo não foi feito para a destruição, para a prostituição, ou seja, para a destruição e para a morte. Foi feito para a glória de Deus. E se o nosso corpo não foi entregue a essas coisas, mas então o Senhor vai nos ressuscitar, assim como ressuscitou a Cristo. Implicitamente, a mensagem é: se vocês querem ser ressuscitados, então usem os corpos de vocês para a santidade, para a justiça, para a coisa boa, e não para a maldade, porque Deus não ressuscita um corpo mau para fazer mal? Não tem sentido. Implicitamente, Paulo está trazendo essa importante mensagem, que o poder de Deus, né? Assim como o poder de Deus para quem quer, para quem realmente deseja, Deus pode transformar a vida de alguém numa vida de perdido, numa vida de pessoa, como Paulo diz assim, vocês antes viviam assim, agora vocês são nova criatura, vocês não vivem mais nessa vida de pecados, total. Assim como o poder de Deus pode transformar a velha criatura, o velho corpo, o velho homem pecador, né, numa nova criatura espiritual, esse mesmo Deus pode também transformar um corpo corruptível num corpo incorruptível. Pode transformar um corpo mortal num corpo feito para viver a vida eterna. Deus tem esse poder. Continuando, meus amados, vamos aqui para a segunda pergunta de hoje, a sexta pergunta da lição, que nos traz aqui o seguinte questionamento: o que significa ser membro de Cristo? Que significado espiritual há entre o seguinte contraste: ser membro de Cristo ou ser membro da meretriz? Um termo que Paulo usa aqui, claro que numa linguagem aqui tipológica, né? Espiritual, não literal. Vamos ver aqui, 1 Coríntios 6,15, ele diz: não sabeis vós que os vossos corpos são membros de Cristo? Tomarei, pois, os membros de Cristo e falo-eis membros de uma meretriz? Não, por certo. Em outras palavras, claro que não. Seria uma loucura, né? Paulo pegar agora os membros da igreja de Corinto e torná-los membros de uma meretriz, de uma igreja caída, de uma mulher prostituta que pega o seu corpo e se prostitui, né? Já que o corpo não foi feito para esse tipo de coisa. Né? Está tudo no contexto aqui. Ó. Então veja que Paulo vai dizer claramente que todos nós somos membros, somos corpos, cada pessoa é um corpo, né? Somos, como corpo, nós somos membros de um corpo nosso, uma pessoa tem um corpo completo, né? Cabeça, tronco, membros, está ali. Esta pessoa aqui está representada nesse verso como sendo um órgão de um corpo todo. É como se ela fosse um fosse o coração, outro fosse um pulmão, o outro fosse o intestino, outro fosse o fígado, o baço, né, o pâncreas, os rins, né, a uretra e daí por diante. Né? Então, cada corpo, cada pessoa, ela participa do corpo de Cristo. Já imaginou que neste corpo espiritual de Cristo, compostos
por várias pessoas, vários corpos inteiros. Pois bem, então, um corpo inteiro, ele não pode ser entregue à prostituição. O que acontece quando um órgão do nosso corpo é entregue a células doentes? Quando células doentes vai lá e invade um rins. Imagine que um rins está ali com células cancerígenas, né? As células começam a matar aquele órgão. O que acontece? Aquele órgão que está unido com os outros, se ele não for retirado logo com aquele câncer, aquela célula vai se espalhar para os órgãos vizinhos pela corrente sanguínea, ele vai chegar nos órgãos vizinhos, aquelas células vão começar a afetar outros órgãos. Daqui a pouco, todo o corpo está contaminado, seguindo a primazia do que Paulo disse, né? Que um pouquinho de fermento vai levedar toda a massa. Um pouquinho de doença em um órgão vai contaminar todo o corpo, não é mesmo? Aquilo que a medicina chama de metástase, o câncer quando se espalha por todo o corpo, umas células doentes que contaminou o corpo todo. Desse mesmo exemplo, se Paulo tivesse hoje, Paulo também poderia utilizar esse exemplo, mostrando para a gente por que é que o nosso corpo, que nós como cristãos, não podemos estar envolvidos com prostituição, né? Envolvido com pecado, de estar dentro da igreja, cobiçando a mulher do próximo, cobiçando a casa do próximo, roubando, mentindo, caluniando, fazendo coisas erradas, entregando os nossos corpos à prostituição. Prostituição aqui não está falando só de imoralidade sexual. Quando ele fala aqui prostituição, é porque, como eu já falei aqui, o pecado que está evidente, o pecado mais cabeludo que ele citou aqui, foi o filho deitar-se, prostituir-se, né? Adulterar, fornicar com a mulher do pai. É por isso que o termo aqui, prostituição, está em evidência. Claro, né? A prostituição no sentido físico. Mas, claro que a prostituição, na tipologia, ela abrange todo tipo de desobediência. Todo tipo de... E é disso que Paulo está falando aqui. Então, se todos nós somos membros do corpo espiritual que é a igreja, o corpo de Cristo, por que ele se chama aqui corpo de Cristo? Porque Cristo é o cabeça desse corpo. A cabeça do corpo é Cristo e a central de comando do nosso corpo é a nossa mente. É a nossa mente quem comanda tudo. Todos os órgãos do nosso corpo, os nossos braços, as nossas pernas, o nosso olho olha para onde o cérebro manda você olhar. A nossa mão, o nosso braço se move para pegar aquilo que a gente manda ele pegar. Então, quem comanda o corpo é a cabeça. Da mesma forma, se nós pertencemos ao corpo de Cristo e estamos entregando o nosso corpo, né, um órgão desse corpo vivo espiritual, que é o corpo de Cristo, estamos entregando a prostituição, estamos dizendo para Cristo e para todo mundo que a gente não quer fazer parte daquele corpo porque a gente está levando morte para aquele corpo. Como eu acabei de dizer, se nós somos um órgão desse corpo que está infestado de células podres, cancerígenas, que vai não só matar nós, mas também vai matar outros. A gente precisa ser cortado imediatamente, feita a cirurgia e retirado imediatamente para que não faça mal. Não é assim que operam os médicos para salvar a vida de alguém que tem um órgão, alguma coisa, que tem um órgão ali que está com um tumor, câncer. Ele tem que arrancar tudo que tiver de célula maligna ali para não infestar outras partes. É assim que funciona. Por isso que Cristo vai dar muitos exemplos, dizendo assim, olha, o meu pai é ouvido na época ele ia usar isso porque era mais fácil entender, né? Hoje usaria com certeza a medicina, todo o conhecimento que nós temos. Ele diz assim, ó, vocês são como galhos de uma árvore, que os galhos é que dão os frutos. O fruto de uma árvore não dá no tronco lá embaixo, dá na ponta dos galhos. Então vocês são os galhos. Deus quer realizar frutos espirituais através de vocês. Mas se vocês não derem fruto, vocês são cortados e lançados fora para o fogo.
Assim é também um órgão que está infestado. Você tem 2 rins, por exemplo. Se um rim está ruim, tira ele, né? Ah, o fígado está com câncer, está com a cirrose na ponta. O médico vai lá e corta só aquela ponta, né? Que está, mas arranca fora. Vai ter que cortar como corta a árvore, joga fora para o lixo, para o fogo. Não é assim que fazem? Que eles fazem com as biópsias dos órgãos cancerígenos? Vai lá para ser incinerado, para que aquilo não contamine outras pessoas, né? Veja bem, então, Paulo está tratando disso de forma muito clara. O nosso corpo foi feito para glorificar a Deus e não para estar envolvido com meretriz, com prostituição. Não. Esse é o grande ensinamento que Paulo nos traz hoje.